Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Museus e Companhia, um programa, como sabem, dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Trataremos hoje do Museu Joaquim Correia, situado na cidade de Marinha Grande, que consagra a obra de um dos maiores poentes do campo da criação artística do concelho de Marinha Grande, o professor escultor Joaquim Correia. Na próxima hora, estaremos à conversa com Cátia Cavaco, sua coordenadora, para nos falar de toda a história, atividades que este museu promove com regularidade. Mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, num dos sábados de cada mês, a partir das 18 horas e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13 horas. Até já. Ora, muito boa tarde, Cátia Cavaco. Boa tarde, Gonçalo. Seja bem-vinda a este programa e à ABC Portugal e também ao Orem, e desde já agradecemos muito estares aqui presente connosco. Muito obrigada eu pelo convite e é sempre uma oportunidade para mostrar o que o Museu Joaquim Correia tem, portanto, muito obrigada. Obrigado por vires cá partilhar connosco esse grande museu e tudo o que ele tem para oferecer aos seus visitantes. A viagem fez-se bem, a Marinha Grande há de ser sempre grande, não é? É grande, a área territorial da Marinha Grande é grande. Mesmo que não cresça mais, continua sempre grande. Então, mas vai crescer, não é? E também há a Marinha Pequena. E há a Marinha Pequena dentro da Marinha Grande. Muito bem. Mas a viagem não foi muito grande, fez-se bem. Não, fez-se bem. Sim. Então, Cátia, antes de entrarmos propriamente no mundo dos museus, gostaríamos de conhecer um pouco do teu percurso profissional e pessoal, no fundo. Portanto, foste nascer a Coimbra por acidente, não é? Bom, naquele tempo já só havia uma maternidade, a clínica da Marinha Grande, tinha maternidade, mas já estava para ser desativada. E a minha mãe teve, por recomendação médica, foi seguida mais atentamente e, portanto, os melhores médicos mais próximos estariam em Coimbra e, portanto, acabei por ir nascer a Coimbra. Sim, mas se não fosse essa situação, nascerias na Marinha Grande. No fundo, és de lá. Sim. Estive lá até aos 18 anos, portanto, passei por todo o ensino lá. O percurso foi lá. E depois dos 18 anos, quando concorreste ao ensino superior, então como é que foi essa fase? Então... Tiveste que sair. Pois, tive que sair. Não, eu queria sair. Sim, é importante, naquela altura realmente é importante sair daquele mundo onde sempre vivemos para conhecer novas pessoas e novas aprendizagens, não é? Sim, a Marinha Grande cresceu muito, mudou muito, mas quando eu tinha 18 anos, pouco se passava na Marinha Grande, não é? Portanto, houve uma evolução imensa de lá para cá. E, portanto, era uma oportunidade de abrir os olhos para o mundo, conhecer outras realidades. Por acaso tentei, a primeira opção ainda foi para Coimbra, até por ser mais próximo. E até porque lá nasceste, não é? Se calhar havia essa...
Não, não era por aí. Não. Mas, por acaso, a segunda opção foi Lisboa. E na altura, quando recebi, não é, a informação que tinha entrado em Lisboa, ainda fiquei até um pouco triste, não é? Tinha entrado na segunda opção. Sim. Mas que se veio a revelar a melhor opção, não é? As coisas acontecem porque tinha de ser, Exatamente. não é? Então foste para Lisboa. Como é que foi essa experiência? Sair nessa altura numa cidade pequena e para uma cidade grande, a grande cidade do país? Bom, foi um choque imenso. Realmente a Marinha Grande não se passava nada. E durante o meu percurso escolar, poucas vezes, tinha ido algumas vezes a Lisboa fazer a rota do Aquário Vasco da Gama, do Planetário, alguns museus. Portanto, não conhecia muito mais do que isso. Portanto, quando cheguei lá, era tudo tão novo, tanta gente de tantos lados, não só dentro do país como fora do país. Foi mesmo, de repente o mundo abriu-se e foi tudo novo e grande, muito grande, não é? Apesar de viver numa grande cidade, de nome apenas. Sim, exato. Portanto, foi assim um choque. Um choque, mas no bom sentido, porque pronto, pode ter custado no início, mas depois terás absorvido muito dessa riqueza cultural ali no espaço que é a cidade de Lisboa. Em termos, então, académicos, tu entraste para que curso? Línguas e Literaturas Modernas, variante Estudos Portugueses. Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E o curso correspondeu às tuas expectativas? E para já, em Coimbra era também este curso que tinhas concorrido? Sim. Pronto, era mesmo esse curso. Portanto, não entraste em Coimbra, entraste no mesmo curso em Lisboa. Sim. Como é que foi então esse curso? Eu sempre tive um grande amor à língua portuguesa. Portanto, eu estava muito interessada a ir para Português, até com ideias de tornar, de ir para os PALOP. A minha intenção é ir para os PALOP. Ensinar o português. E o teu gosto pela leitura e pelos livros, não é? Que sei que sempre foi uma grande paixão dos livros. Sim. E, portanto, foi interessante. E também descobrir, não é? Porque o curso permitia que nós conhecêssemos diferentes variedades do português, não só variedades regionais, como português do Brasil, os vários portugueses falados em África, o crioulo. Portanto, foi muito interessante. E assim como a literatura e cultura, não é? Portanto, era muito abrangente e gostei realmente do que fui aprendendo lá. E depois, então, como é que foi a fase seguinte depois à licenciatura? Bom, eu fiz a licenciatura e o esperado, não é? E o muito normal era um curso com uma orientação muito grande para o ensino. Podia naturalmente ter outras saídas, mas era a saída mais comum. E, inclusivamente, este meu gosto por ir para o estrangeiro, eu na altura até fiquei a pensar, será que eu devia ter ido para estudos portugueses ou português para estrangeiros? Foi na altura uma dúvida, mas depois percebi que este acabava por também me dar mais, era mais amplo. Portanto, fiz depois a especialização em ensino, dei aulas no período do estágio, o último ano em que o estágio era remunerado. Sim. Nesses primeiros tempos eram remunerados. Sim, eu tive uma turma de 7º e uma turma de 9º anos, bem puxadinhas, com adolescentes muito cheios de si, estavam na altura da sua afirmação. E depois daí, depois tornou-se difícil, portanto, eu voltei para a Marinha Grande. Portanto, já tinha estado em Lisboa muito tempo. E quando regressei à Marinha Grande, foi um grande choque, não é? Porque a verdade é que a cidade tinha crescido,
mas nada comparado com a capital, não é? Portanto, regressar ao espaço, as redes de transporte urbanos ainda estavam muito pouco desenvolvidas, portanto, havia muita a animação e a programação cultural a que eu costumava assistir em Lisboa, não havia essa oferta ali, não é? E os restantes municípios à volta também não, portanto ainda estávamos todos a começar, não é? E então eu senti, que cheguei outra vez ao fim do mundo, quase, portanto foi essa a sensação que tive. Depois houve uma oportunidade, surgiu uma possibilidade de ir fazer um novo estágio para dar aulas de português para estrangeiros, portanto, como tinha... Ficou, e fui para Bordeus, e adorei a experiência. Ótimo. Foi muito bom, gostei muito desse período, muito interessante nas trocas culturais, não é? Também experimentar, dar aulas para adultos, um outro grupo etário que ainda não tinha experimentado. Portanto, foi muito interessante, mas depois não houve oportunidade de prosseguir e regressei, portanto, e foi este é um percurso muito comum a pessoas que vão para o ensino, não é? Muitas vezes não se as circunstâncias levam-nos a outras aprendizagens e o ensino começa a desviar-se um pouco da nossa vida. Pronto, e assim foi. Mas depois passei, houve várias coisas que fiz. Aproximei-me novamente do ensino, mas como consultora pedagógica. E é nesse período que tens aqui alguma ligação ao Orem, certo? É engraçado que há pouco falei que por vezes não conheço as pessoas que vêm aqui, só no próprio dia, como é o teu caso, conheço o trabalho, claro, e quase todas têm uma ligação, ou já trabalharam em Orem, ou estiveram aqui ligadas à cidade. Eu tinha aqui uma área geográfica grande e aqui o Concelho de Orem fazia parte, portanto eu cheguei a vir cá para visitar várias escolas e falar com vários professores daqui, mas também me recordo. Houve uma altura que cheguei a vir cá, e talvez nos meus 20 ou início dos 30, havia aqui não sei se ainda haverá, uma pizzaria que tinha rodízio de pizzas. Ainda. Pronto, também conheço o Orem por isso, portanto. Muito bem. Bom, vamos avançar no teu percurso, portanto, mestrado em estudos editoriais. Sim, exatamente. Depois fiz uma passagem pelo mestrado em estudos editoriais, também para complementar o que estava a fazer no momento, mas não me deixou satisfeita. Pronto, e depois avancei e fui experimentar, não é? Porque estava muito ligada na altura à área comercial. Portanto, aproximei-me também do marketing. Sim, e também o marketing relacional. Marketing relacional. Portanto, no fundo, toda esta formação está a ser-te útil para o tempo ou a área que estás a trabalhar neste momento. Sem Portanto, dúvida. de certa altura, então, vais para o Museu Joaquim Correia. Há quanto tempo? Eu estou lá desde janeiro de 2021. Então, não é muito, é recente, digamos assim. Ainda estou fresquinha. Ainda está assim. E, portanto, foste para o museu. Há pouco, no início do teu percurso, falavas que já visitavas museus em infância, mas em termos de contexto escolar, e realmente é uma forma de muita gente visitar museus, porque por vezes, se não for o contexto escolar, a própria família não iria visitar o museu. E ao longo deste percurso, tu alguma vez imaginavas ou desejavas ir parar para um museu, trabalhar num museu? Sim, houve vezes em que eu, por acaso há uns anos, fui dar com umas cartas de apresentação espontânea para museus. Portanto, isso em tempos chegou a ser equacionado, nunca aconteceu, né? Nessa altura não aconteceu e pronto, depois aconteceu no momento que devia acontecer. Que tinha de acontecer. Bom, então, Museu Joaquim Correia é um museu de tutela municipal. Exatamente. Para falarmos do museu, e tem este nome, temos que perceber quem foi Joaquim Correia. Então,
Joaquim Correia foi um marinhense, nascido em 1920, que tinha um grande amor às artes. A sua família já tinha um gosto especial pelas artes. Também estava ligado ao mundo vidreiro, não é? Sim, Portanto, é muito normal, não é, que estejam ligados ao vidro. Portanto, até se usa a expressão na Marinha, quem não só para já superou. Portanto, há sempre uma relação. Também eu, não é? O meu avô também trabalhou no vidro, portanto Muito é bem. muito comum. E há 2 meses atrás tivemos aqui connosco a coordenadora do Museu do Vidro da Marinha Grande, a Tânia, e que, portanto, e esse museu até foi uma sugestão deste próprio escultor Joaquim Correia, certo? Exatamente. Muito bem, tudo ligado. Tudo ligado. Ele vinha de uma família de mestres vidreiros, teve também sempre um grande amor pelo vidro, e o seu amor à arte continuou, portanto, ele demarcou-se, fez o ensino primário na Marinha Grande, depois prosseguiu para o ensino secundário em Leiria, e nessa altura estava a pender entre a música e a escultura e optou pela escultura. E, portanto, foi tentar fez o exame de admissão a Lisboa, mas na altura não conseguiu entrar, porque também teve lá um desaguisado com o diretor da faculdade, e hoje as coisas não são como eram, não é? Portanto, hoje temos, felizmente, a democratização do ensino, filhos de operários vidreiros podem entrar, não é? Assim como filhos de médicos ou artistas plásticos, mas noutro tempo as coisas eram mais difíceis, portanto houve ali algumas dificuldades. Sabendo disto, Afonso Lopes Vieira, porque em Lisboa, apesar de tudo, era pequena na altura e tudo sabia, não é? Soube deste episódio e ofereceu-lhe guarida em sua casa e tornou-se seu protetor. Portanto, tornaram-se muito amigos e o trabalho de Joaquim Correia, inclusivamente, faz esta homenagem ao seu querido amigo e patrono Afonso Lopes Vieira. E lá esteve, em casa dele, portanto, como tinha sido recusado em Lisboa, foi tentar entrar no Porto, entrou, fez o primeiro ano no Porto, mas depois regressou a Lisboa, também por questões financeiras, era mais próximo, e tinha o patrono, não é, que, portanto, havia aqui, mas deixou amizades e pessoas com quem teve boas relações e que o ampararam também. Portanto, fez todo o seu percurso, concluiu então o curso de escultura, foi com uma nota belíssima, recebeu um prémio por isso e conseguiu finalmente também visitar França e Itália, os lugares que conhecia dos livros, não é? Claro. E que ele podia ir conhecer então os espaços dos seus mestres, não é? Os mestres clássicos e não só, porque ele tinha um grande amor a Rodin. E aliás chegou até depois ter uma exposição no Museu Rodin e depois também cá chegou a dinamizar também, portanto havia ali um grande amor É fabuloso esse Museu Rodin em Paris, é fabuloso. Portanto a sua vida foi sempre dedicada à arte. Passou por vários cargos e sempre ligada à arte e apesar de ser, portanto ele ter preferido a escultura, mas sempre muito atento às outras expressões artísticas. Sim, porque ele também era amigo de muitos artistas, mesmo do núcleo de artistas de Leiria, Lino e portanto... Sem dúvida, e até mesmo o seu trabalho reflete muito o gosto pelo teatro. Há vários atrizes e atores que ele retratou, porque passava muitas horas nos camarins, fez grandes amigos, e na dança. Também era uma expressão que ele apreciava muitíssimo. Há vários trabalhos também que refletem sobre o seu amor à dança. E, portanto, fez o seu percurso em Lisboa, não é? Casou por lá viveu, mas tinha sempre um grande amor à sua terra. E quando vinha cá, sobretudo nos períodos de verão, também ocupava
parte do seu tempo, não é? Fazendo desenhos e pinturas daquilo que ele muito apreciava. A mata, por exemplo, é um tema muito retratado por ele, a praia de São Pedro de Moel, aliás, a família ainda tem casa em São Pedro de Moel, portanto... portanto, mais tarde entendeu doar parte dos seus trabalhos para que se constituísse um museu. Portanto, foi esse objetivo, portanto, ele tinha o sonho na sua cidade natal ter um museu. Sim. Depois houve aqui algumas vicissitudes pelo meio, não é? Mas claro, sim, é concretizou-se. No nascimento do museu há sempre... concretizou-se e, portanto, o museu este ano faz 25 anos. Mas bodas de prata. Parabéns, muito luzidias, esperamos. E vão brilhar, só aquelas coleções e o próprio edifício. Mas antes de falarmos do edifício e das coleções, portanto, o Joaquim Correia também ele foi bolseiro e portanto, tem obras suas em grandes museus. Sim, nós podemos ver o trabalho de Joaquim Correia na Fundação Carlos Gulbenkian, podemos ver no Museu Soares dos Reis, por exemplo, e espalhadas por vários sítios do país e também internacionalmente. Portanto, ele trabalhou e pode ser conhecido em diferentes pontos do país e fora dele. Uhum. Vamos falar do edifício onde conserva as coleções. É um edifício notável. É um edifício notável e, mais uma vez, com ligações ao vidro, não é? É um palácio. É um palácio. Diz Palácio Teibner, estou a dizer bem, estou a pronunciar bem? Bom, penso que sim. Então dizemos à portuguesa como é conhecido, não é? O Palácio dos Barosas. Sim. Teibner de Moraes ou Barosas. O palácio é de 1862 e fez parte, uma propriedade de uma família ligada ao vidro, a família dos Barosas. Ainda hoje nós temos a fábrica de vidros Santos e Barosas. Portanto, aquela casa, então, foi uma família, não é, que, como antigamente acontecia, por laços de matrimónio, não é, para não perder a propriedade, portanto, iam casando uns com os outros, não é, com relações estreitas, e ficou, então, na sua posse. Portanto, a casa foi habitada até à década de 40 do século passado. Depois serviu de escritórios, de armazéns, à fábrica e mais tarde foi então adquirida pelo município e, portanto, tendo o imóvel estas características e um traçado tão nobre, entendeu-se que seria um espaço adequado também para receber, não é, a coleção do Museu Joaquim Correia. Muito bem. E então, antes de entrarmos no museu, temos de saber quando é que se pode visitar o museu, quais são os preços, se há visitas guiadas para grupos, para individuais. Vamos saber isso antes de entrarmos? Muito bem. Então, são todos convidados a visitar o museu de quarta a sábado, das 10 à 1 e das 2 às 6. Os preços são muito simbólicos, portanto, não é isso que vai demover as pessoas. E depois ainda há dias, portanto, toda a programação que nós fazemos, nós oferecemos-la aos visitantes. Portanto, sempre que há alguma atividade, uma inauguração, um concerto, o mais que seja, portanto, as atividades são gratuitas. E depois ainda há uma série de dias ao longo do ano que também fazemos, há gratuitidade no acesso. Portanto, não há motivo para não visitar, exatamente. Muito bem, então nós vamos visitar, mas já a seguir ao próximo espaço comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. É muito melhor.
E voltamos à conversa com Cátia Cavaco, coordenadora do Museu Joaquim Correia, e vamos entrar neste museu. Joaquim Correia, que o viu a inaugurar em sua vida, não é? Portanto, ele ainda esteve ali a trabalhar, digamos assim, no seu próprio museu. Sim. Durante os primeiros. Portanto, Joaquim Correia faleceu em 2013. Portanto, houve muito tempo ainda. Já com 90... Sim, 92 anos. Uhum. E, portanto, durante o tempo de vida que ele fez questão, era ele quem era o curador do museu, com o apoio da sua esposa, e, portanto, ele tratava das exposições. E agora, portanto, desde o seu falecimento, em 2013, já houve várias vezes que se alterou o percurso expositivo e, naturalmente, eu também entendi fazer algumas alterações para o tornar mais agradável aos visitantes. Claro. Então, vamos entrar no museu. Como é que, portanto, adquirimos o nosso bilhete, não é? Sim. Por acaso as pessoas têm primeiro de entrar, entram, e só depois, não é? Entram no átrio do museu. São muito bem acolhidas. São, claro. Sim, senhora, dou-lhes os bons dias ou boas tardes, não é? E digo-lhes bem-vindos ao Museu Joaquim Correia. Efetivamente, eu acho que o acolhimento é uma parte muito importante em tudo, não é? Todas as pessoas gostam de ser bem acolhidas e qualquer área que lide com pessoas, acho que devemos ter isso muito em atenção, para que as pessoas, sentindo-se queridas, queiram regressar outras vezes. E tem sido, sobretudo, isto que me tem orientado, fazer com que as pessoas marinhenses e visitantes se sintam queridas e voltem outras vezes conhecendo as diversas exposições temporárias ou assistindo aos eventos que nós realizamos lá. Então, compram o bilhete e entram e começam a sua visita por uma sala dedicada às aguarelas. Aguarelas, feitas então nos períodos em que passava férias, ou aqui ou na zona de Sela, Alcobaça, onde também a família mantém casa. Depois prosseguimos a viagem sempre com influências da natureza e das paisagens da zona, mas através do óleo, da técnica de pintura sobre a óleo. E chegamos à sala da medalhística. A medalhística é uma secção da escultura. Joaquim Correia é conhecido por ser um dos nomes de referência da medalhística contemporânea e apresenta exemplares em diversos materiais, terracota, bronze, porcelana. Temos medalhas fundidas, medalhas cunhadas, temos o cunho das medalhas, e temos os desenhos, não é? Porque o projeto começa na cabeça, qualquer ideia começa na cabeça, mas depois é necessário registar e, portanto, o desenho é primordial para isso. E depois de atentamente vermos as medalhas que temos lá, subimos as escadas. Ao subirmos as escadas... Do palácio. Subimos as escadas e confrontamos-nos com dois desenhos a carvão que Joaquim Correia fez de alunas suas. Portanto, quando ele destinava uma tarefa, um trabalho, também ele tinha de se entreter com algo e muitas vezes desenhava. Portanto, temos duas alunas muito diferentes, uma senhora muito empoderada e outra um pouco mais recatada, e continuamos a subir as escadas. Até que vimos mais um desenho de Joaquim Correia, desta feita
para uma tapeçaria. Portanto, ele também produziu desenhos para tapeçarias. E voltamos então à direita e Luís de Camões recebe-nos no primeiro andar. Muito bem. É o primeiro autor consagrado que nos recebe. Temos, é um acrílico, portanto foi também um material experimentado e trabalhado por Joaquim Correia, e entramos na sala dos retratos a bronze. Temos uma sala sobretudo com amigos. Joaquim Correia gostava de retratar os seus amigos, portanto, sempre que tinha oportunidade, fazia-o, até porque precisava treinar o traço, não é? O escultor precisa de se treinar a moldar e, portanto, ele precisava de retratar e era um prazer para ele retratar os seus queridos amigos. Nessa mesma sala temos o seu patrono Afonso Lopes Vieira, seu queridíssimo amigo, e temos também uma grande amiga do teatro, Eunice Munhoz, que faleceu há pouco tempo, que ele, neste caso foi Eunice, que já há algum tempo andava a tentar que ele lhe fizesse o retrato e o retrato surgiu. Depois dessa sala de retratos a bronze, que as pessoas sentem-se impactadas por ela, porque são escuros e o próprio metal, a força do bronze, encontramos a delicadeza do gesso na sala ao lado e a sua cor clara. Também diversos amigos, mas não só, outras encomendas. Encontramos também lá o gesso da primeira encomenda particular de Joaquim Correia. Para ele se manter em Lisboa, ele fez muitas coisas. Inclusivamente... Já na altura a vida não era fácil viver em Lisboa. Não era fácil, não, de todo, não é? Ele vinha de famílias modestas, tinha uma pequena mesada, estava em casa de Afonso Lopes Vieira, mas tinha de fazer pela vida, não é? Claro. Manter-se. E, portanto, encontrou algumas estratégias que lhe davam não só a oportunidade de ir exercitando aquilo que gostava de fazer, mas ganhando algum dinheiro. E esteve a trabalhar, a desenhar ossos fraturados no Hospital do Trabalho. E, com isso, conheceu um médico ortopedista, de quem ficou amigo e que lhe fez a sua primeira encomenda privada. Depois, seguimos a nossa viagem pelo museu e entramos, como eu costumo dizer, na Sala dos Afetos, porque é a sala mais... querida daquele museu. E porquê? Porque todas as pessoas que estão retratadas, e aí vamos ver, temos uma cabeça em gesso do filho mais velho, e depois temos vários retratos a bronze dos seus netos, do seu irmão e da sua avó. Portanto, todas as pessoas queridas, também temos alguns retratos a barro, de netas, portanto, são todas pessoas que lhe eram muito queridas e que ele quis retratar com todo o carinho que tinha por elas. E expor ali no museu. E expor ali no museu, exatamente. É a sala da família. Continuamos a viagem e vamos ver que os trabalhos de Joaquim Correia se podem encontrar em diversas partes do mundo e era importante, não é? Ele, no período em que ele trabalhou, estava em voga, foi no período do Estado Novo, portanto houve várias encomendas para dignificar a grandiosidade, não é, de Portugal no mundo. E temos ali Diogo Gomes como, então, o descobridor de Cabo Verde, e temos um outro elemento, mais uma figura da literatura. Lá embaixo, esqueci de dizer, tínhamos também algumas medalhas com referências literárias. Temos agora Gil Vicente. Portanto, Gil Vicente, que temos a maquete, o original está em granito, no jardim da Biblioteca Nacional. E continuamos.
a nossa viagem e temos algumas peças mais, encontramos também ali outras maquetes e vamos entrar na sala da arte religiosa. Portanto, Joaquim Correia fez vários trabalhos para a Diocese de Leiria Fátima. Em Fátima também tem a escultura do Bispo Dom Ferreira da Silva. Sim, e temos, e do Papa, portanto nós temos várias culturas e houve várias oportunidades também de fazer medalhas, portanto, e muitas outras igrejas, tanto em Leiria como São Pedro, Marinha Grande, portanto encontramos. Depois, passamos à sala, neste momento só o primeiro piso está disponível para visita. Haverá, portanto, nesta altura ainda poderão, espero que vão até ao final do mês de setembro, têm então a oportunidade de ver a exposição Os Afetodomésticos, que se encontra na sala das exposições temporárias. Portanto, lá a importância das exposições temporárias para expor, normalmente, aquilo que não está disponível diariamente, estão em reserva, possivelmente, não é? Mas também recebem exposições de fora. Exatamente, exposições de outros artistas, também damos espaço, não é? Claro. A que outros possam representar-se lá. E é uma oportunidade das pessoas revisitarem o museu, voltarem ao museu. Exatamente, não é? Essa é sempre a estratégia das exposições temporárias, nós conseguimos captar os visitantes para redescobrirem a coleção permanente, não é? E verem novidade nas exposições temporárias. Deixamos as escadas e entramos na sala que pretende fazer reproduzir o ambiente de ateliê de Joaquim Correia. Temos algumas fotografias dele, do ateliê. O ateliê era em Lisboa. Neste momento não está disponível à visita? Não. E temos um conjunto escultórico que Joaquim Correia deixou, com indicação que gostaria muito que se viesse a ser feito no largo em frente ao museu. Portanto, que é o conjunto escultórico Fauno e Ninfa. Portanto, o Fauno representando a floresta e a Ninfa, as águas, que são tão importantes, não só nos ribeiros e o mar, a proximidade. E com peixinhos que deveriam ser em vidro. Portanto, nesta proximidade com o vidro. Portanto, ficou o desejo dele, deixou a maquete, veremos quando será. Vamos esperar. Muito bem. Há pouco falavas no acolhimento das pessoas e dos habitantes da Marinha Grande também se sentirem bem. Como é que é a relação do museu com a comunidade? A comunidade revê-se no museu, tem orgulho desse museu, visita, participa nas atividades que vão promovendo? Essa é a grande luta. Não é só desse museu, portanto, o museu até à data tem sido muito desconhecido dos marinhenses. Portanto, tem estado a ser feito um esforço para levar a comunidade e diferentes grupos da comunidade a conhecê-la, sejam os grupos escolares, os idosos, as famílias, e em diferentes momentos, porque já tivemos eventos à noite, à tarde, durante a manhã, porque ainda não é conhecida, não é? E porque como não é, eu passo aqui, e depois realmente há tantos anos, olha, mas nunca entrei. Bom, então, olha, calhou hoje. É sempre para depois, porque está ali ao lado, é comum, não é? Ou então, portanto, Santos da Casa não fazem milagres, possivelmente conhecem outros museus da região de outra parte do país e aquilo fica para depois, mas algum dia hão de ir. E, portanto, eu também vou acompanhando algumas das atividades, as parcerias que fazem com algumas associações de dança, não é? Há um projeto interessante também no museu, ligado à dança. Queres partilhar? Sim, isso foi um projeto, também o Museu do Vidro, ambos os museus acolheram esse projeto. Portanto, foi uma proposta de Inês Amarcava, que tem estado a fazer uma aproximação entre a dança e os museus. Portanto, nós tivemos a Inesa no Museu Joaquim Correia em dezembro passado,
pelo aniversário do museu, e nessa altura, até a convite da artista que tínhamos a expor na exposição temporária, que era a Ruth Violante, que tinha, portanto, ela fazia parte da exposição porque tinha sido retratada na exposição a tentar criar ela árvores. Portanto, era uma exposição sobre árvores e ela, através dos movimentos do seu corpo, tentava recriar os movimentos das árvores, dos pinheiros serpente que nós temos na zona. Portanto, havia todo o interesse, foi por sugestão da Ruth Violente, que chamássemos a Inesa para trabalhar, portanto, apresentar a sua exposição temporária de um outro modo aos visitantes. E correu muito bem, as pessoas gostaram muito, portanto, ficou logo na calha a ideia de ela fazer uma interpretação das coleções permanentes da coleção e claro, um projeto que seria então distribuído pelos 2 museus municipais, que foi e tem estado a ser muito bem acolhido, muito bem acolhido. Portanto, as pessoas têm participado, têm se inscrito e ficam Sim. admiradas nesta ligação, esta simbiose da dança, das coleções. Sim, porque nós já fizemos... faço visitas guiadas, não é? Mas já experimentámos também fazer uma visita musicada e agora uma visita dançada. São todas formas complementares, não é? Para trazermos pessoas aos museus, não é? Para não ser a forma tradicional e as pessoas verem novidade nos museus e no final chegar à conclusão que o museu pode ser um espaço muito interessante, não tem de estar rotulado como, passa a expressão, o sítio chato, aborrecido, não é? Quase como um templo sagrado onde o silêncio permanece. Não, felizmente, cada vez mais os museus têm procurado tirar essa ideia, não é? Esse estereótipo que às vezes associam aos museus. Estamos a passar o tempo, não queria deixar de falar brevemente a respeito da situação que vivemos, da pandemia, dos museus ficarem encerrados e com muitas limitações ao trabalho. Como é que foi viver o tempo da pandemia no museu? Bom, estávamos encerrados no museu e aproveitámos o tempo foi um tempo que se aproveitou para pôr em ordem, não é? Pôr em ordem um pouco o arquivo documental, pôr em ordem as reservas, fazer algumas alterações ao percurso expositivo, pensar em estratégias de programação para chamar visitantes ao museu, não é? Que eles já eram poucos, não é? Depois perderam-se mais alguns pelo caminho. Portanto, precisávamos de vir cheios de energia, revigorados para chamar os visitantes. Felizmente, tem vindo a acontecer. E já agora, Gonçalo, porque eu terminei a visita no Palácio, mas ainda temos de continuar um bocadinho. Rapidamente. Rapidamente. Está a terminar. Muito bem, então, saímos do Palácio, atravessamos o jardim do museu e vamos ao pavilhão onde estão as estátuas de média e grande dimensão. Ainda temos grandes estátuas para visitar, que encontramos aqui perto de nós, Fátima, Leiria, naturalmente Marinha Grande. Portanto, há muito que ver e desfrutar do museu e dos seus espaços exteriores. Muito bem. Vamos terminar com uma questão. Qual é o teu sonho para o Museu Joaquim Correia? Eu gostava muito que ele se viesse a tornar num micro Gulbenkian. Muito bem, isso trabalha-se. Sim. Acho que tem potencial para isso. Aliás, já estamos a caminhar, porque já há peças de Joaquim Correia na coleção do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Portanto, pode ser um bom pronúncio para que... fazer parcerias, exposições itinerantes, não é? Bom, portanto, gostava, torná-lo um centro de arte contemporânea, um centro cultural mesmo, não é? As pessoas sentirem que podem encontrar ali diferentes expressões artísticas, não só a escultura, também era muito o que Joaquim Correia entendia, não é? Ele via a arte de uma forma muito abrangente e por isso sempre apoiou e inclusivamente chegou a dinamizar
o festival, o primeiro festival Afonso Lopes Vieira era um festival multidisciplinar e, portanto, esta era a visão dele, a olhar para a arte no todo e todas as expressões. Muito bem. Muito obrigado, Cátia, por ter vindo aqui partilhar o teu conhecimento e as experiências neste museu. Foi muito bom realmente ter-te aqui neste programa. Muitos parabéns pelo teu trabalho, pela toda a equipa e um grande abraço museológico, que é aquele abraço que nós sabemos que é um abraço que se conserva, não é? A missão do museu é conservar, portanto um grande abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos por hoje e visitem logo que possam este maravilhoso museu de Joaquim Correia. Certamente vão gostar de explorá-lo e descobrir os tesouros que este museu tão bem conserva. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal, 92.3 FM. Esteja atento, obrigado e até lá.